teatro. Outra diretriz curricular nacional, volto a dizer, por isso essa atividade, essa disciplina acaba sendo um pouco mais longa, porque ela envolve 4 diretrizes curriculares nacionais, né? E volto a dizer, vocês têm aí a apostila, esse material foi produzido por mim, pelo professor Rafael, pelo Cláudio e pela Tel, certo? Então, teatro. Teatro como arte, né, ele vai ser formalizado pelos gregos, passando por rituais de concepções, né? Bakhtin, que é um autor da educação, vai chamar a atenção, ou também da área de linguística, ele vai dizer o seguinte, olha, está na hora, pegando Rabelais, que é um outro autor, ele vai dizer assim, ó, está na hora da carnavalização da educação. Ou seja, vamos trazer aquele ritual dos carnavais medievais para a educação. Por que ele diz isso? Porque ele está chamando a atenção daquele carnaval medieval onde era o único momento que o cidadão comum podia imitar, ele podia, vamos dizer, satirizar, imitar, fazer uma crítica via arte do rei, de quem governava. Então ele chama a atenção dessa necessidade que a gente tem, né, de buscar para olhar o teatro não só como uma forma de diversão, mas como uma forma de reflexão do mundo, né? Então, dramatizar, e isso está na legislação, isso é legislação educacional, não é somente uma realização de necessidade individual na interação simbólica com a realidade, né? Mas também uma atividade coletiva onde a expressão individual é acolhida, que é isso que o Bakhtin está lá falando. Vai ter como fundamento, deve ter como fundamento a experiência de vida, ideias, conhecimentos, sentimentos. E sua ação é uma ordenação destes conteúdos individuais e grupal. A criança, ao começar a frequentar a escola, possui a capacidade de teatralidade como um potencial e como uma prática espontânea vivenciada nos jogos de faz de conta. E que muitas vezes a escola, ao invés de estimular isso, acaba tirando isso da criança, certo? Então, as propostas educacionais pelas diretrizes curriculares nacionais, né, para o teatro, defendem, né, a compreensão da atividade teatral como uma combinação de atividade para o desenvolvimento global do indivíduo, um processo de socialização consciente e crítico, um exercício de convivência democrática, uma atividade artística com preocupações de organização estética e uma experiência que faz parte das culturas humanas. Nada, pessoal. Mais importante, aí tem Moreno, aí tem vários autores que estão sendo citados na apostila de vocês, Japiaçu, Moreno. Veja, nós temos uma técnica, nós temos uma corrente na psicologia, que é o psicodrama, que ele vai ser usado, o teatro é usado para cura de problemas emocionais, na troca de papéis. Muitas vezes a gente tem problema em sala de aula com o aluno e acha que na autoridade vai resolver. E muitas vezes, talvez fosse mais fácil uma troca de papel. Bota o aluno na condição de professor, né? Só essa experiência de troca vai fazer ele vivenciar aquilo que às vezes a gente vivencia e não consegue fazer com que... Então, inicialmente, jogos dramáticos, eles têm um caráter mais improvisacional, sem muito cuidado com esse acabamento, né? Mas, aos poucos, ele deve ter todo esse cuidado, esse planejamento. Então, compete à escola oferecer um espaço para a realização dessa atividade, né? Onde a criança possa, inclusive, ela colocar. Quer saber como a criança, como o adolescente nos vê como professor? Bota ele para fazer, para ele nos representar, que com certeza ele vai mostrar lá, né? Então, conforme está aí na apostila de vocês, o Ricardo Ottoni Japiaçu, né? Ele é um grande pesquisador na área de arte e educação. No mestrado dele, ele trabalhou o ensino do teatro nas séries iniciais da educação básica, a formação de conceitos sociais no jogo teatral.
né, que ele fez pela Escola de Comunicação e Artes da USP. E o do doutorado, ele vai fazer um doutorado em Educação pela Faculdade de Educação também da USP, onde ele vai se dedicar a estudar os jogos teatrais na pré-escola, o desenvolvimento da capacidade estética na educação infantil. Ele é bacharel e licenciado em teatro também pela Universidade Federal da Bahia e vai se dedicar ao teatro e ao ensino de arte e educação. Né? O professor Japiaçu é uma pessoa que se dedicou profundamente, né? se dedicou e se dedica profundamente à arte e educação, né? E para ele tem um problema em relação, né, à questão da formação docente para ensino de arte hoje no país, né, que vai pôr em xeque a formação de professores que está oferecida nas licenciaturas de arte, artes visuais, dança, música e teatro, nos cursos de pedagogia e em programas para aperfeiçoamento em serviço de educador. O que o Japiaçu está colocando? Ele diz, olha, tudo bem, quem vai ensinar artes visuais, dança, música e teatro na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental é o pedagogo. Sem problema? Sem problema, é lei. Agora, então, esta formação desse pedagogo tem que ser consistente. Né? Então, é nesse sentido que a gente chama atenção, tentamos botar vários referenciais, inclusive de indicação para pesquisa, mas Japiaçu ele tem essa preocupação e chama para essa responsabilidade que é concreta. Antigamente, a escola via o ensino de arte como um espaço onde a gente botava a criança lá para brincar, para pintar, era meio quase que um relax. Não é mais. Há diretrizes curriculares nacionais para a formação do professor em artes visuais, para o professor de dança, para o professor de música e para o professor de teatro. Só que eles só vão poder atuar por lei nas séries finais de ensino fundamental e no ensino médio. Na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental é a pedagogia. E aí o que ele chama a atenção é isso, tudo bem, ninguém está querendo roubar do pedagogo esse mercado de trabalho, mas ele precisa se preparar para isso então, para ser um arte educador, e ele tem toda a razão. Bom, quem é uma grande referência na área do teatro mundialmente e que vai ser adotada no Brasil? A Viola Spolini, né? Ela e o ensino do teatro. Em 1979, está aí na apostila de vocês, vai chegar ao Brasil, o primeiro livro da artista e educadora, né, Viola Spolini, que é a improvisação para o teatro, né, edição 2010, que vai ser traduzido também por uma grande pesquisadora brasileira, que é a professora Ingrid Coldella e o Eduardo Amos, né? Que vão fazer essa tradução dessa edição norte-americana, que lá é de 63, certo? Da mesma autora, ainda vamos ter a tradução de O Jogo Teatral, no livro do diretor, e Jogos Teatrais, o fichário de Viola Spolini, certo? E Jogos Teatrais na Sala de Aula. São estas obras que são consideradas, e que a gente considerou, tá? Que vão servir de bases conceituais e metodológicas para o ensino do teatro, que vão ajudar, vão contribuir para a construção no Brasil de novas mediações para a relação teatro-educação. É nesse momento que dá o início o movimento, né, a partir de uma diretora de teatro e pedagoga, tá, para a sistematização de uma proposta para o ensino de teatro, estabelecendo as bases para o teatro improvisacional norte-americano. Então, aí é que começa toda essa luta para a compreensão, e aí se separa, apesar de ainda, e esse é um outro movimento que tem que se fazer, ainda as prefeituras continuam fazendo concurso público para professor de artes. Mas, na realidade, você não tem hoje ninguém mais sendo formado em artes. Ele é professor ou de música, ou de dança, ou de artes visuais, ou de teatro.
Então, na realidade, esse sistema de jogos teatrais da Viola Spolin, ela tem 2 princípios. O primeiro princípio, qualquer um pode atuar, qualquer um pode improvisar, qualquer um pode adquirir as habilidades e competências para ser o senhor dos palcos. E o segundo, aprendemos pela experiência e pela experimentação. E antes de mais nada, ninguém ensina nada para alguém. Né? Então, é preciso que a gente se aproprie desses autores, leia esses autores, veja essas experiências, né? Para que se possa, então, para a Codella, que é a maior especialista, foi a primeira e é uma das maiores especialistas na obra da Spolin, para ela entende que o objetivo da Spolin é atingir diretamente os professores sem conhecimento ou base em teatro, visando promover um modelo de jogo teatral como recurso para situações diversas de aprendizagem. Então, na realidade, eu não preciso ser um ator, né, para trabalhar com jogos teatrais, mas eu tenho que dominar os jogos teatrais para poder usar ele, né, na sala de aula, certo? E para ela, na medida em que eu vou interiorizar as habilidades e essa liberdade e espontaneidade do aluno, é que isso vai se transformar num jogo. E isso vai motivar o aluno. Isso vai motivar o aluno, inclusive, em busca de conceitos teóricos que, de repente, só teoricamente ele não iria buscar. A gente colocou aqui dois modelos, né, que a gente achou bastante interessante, a equipe achou bastante interessante, por exemplo, para trabalhar. E aí, volto a dizer, a gente botou aqui no teatro, né, até porque é uma historinha que a gente conhece a partir do teatro e da literatura, mas que é a Branca de Neve e os 7 Anões nesse mapa conceitual. Esse é um exemplo, depois a gente vai pegar o Chapeuzinho Vermelho. Veja, eu posso trabalhar, eu posso pensar em trabalhar, né, uma peça teatral com as crianças ou com os meus jovens. A Branca de Neve foi um exemplo. E aí, quais são os grandes temas que eu poderia, a partir dali, fazer um trabalho, inclusive interdisciplinar? Eu posso pegar a história da Branca de Neve e trabalhar o desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, social e pessoal, ciências e desenvolvimento cognitivo. Como? Vamos pegar desenvolvimento físico. Está ligado à motricidade, está ligado à identidade, está ligado ao esquema corporal, às diferenças que as pessoas têm, à questão da inclusão, certo? Saúde e qualidade de vida, certo? Posso pegar o desenvolvimento cognitivo. Eu posso pegar a Branca de Neve e 7 Anões e trabalhar peso e medidas, matemática, gráfico e tabelas, matemática de confronto, estimativas, contagem. Eu posso pegar no desenvolvimento cognitivo a questão da linguagem, primeiro da expressão, a música. Eu posso trabalhar os jogos dramáticos, as artes plásticas, na linguagem, a oralidade, sequência de lógicas, diferentes visões, banco de palavras, letramento, registro, textos coletivos. Na ciência, né, eu posso trabalhar as questões físicas do espelho, a questão natural das minas, pedras preciosas, animais da floresta, árvore frutífera, as estações, macieira, culinária. Eu posso pegar a área tecnológica, questão do vídeo, CD-ROM, internet, família. Posso pegar o desenvolvimento emocional e pessoal. Ação solidária, escolha e trocas, sentimentos, segurança, envolvimento, satisfação, bons hábitos. Ou seja, eu tenho um leque de possibilidades aí para trabalhar a partir da história da Branca de Neve. A mesma coisa, a questão do Chapeuzinho Vermelho, gente. Eu pego a questão do Chapeuzinho Vermelho ou qualquer outra história, seja infantil ou seja, né? E aí eu posso trabalhar, de novo, né? Questão da identidade, da autonomia, da competência, da saúde e qualidade de vida, da questão da linguagem, da questão da ciência, da questão da família, da questão dos animais, dos habitats, da floresta. Ou seja, eu tenho aí uma quantidade de 2 experiências, tá? Para exercitar, passo a passo, a prática da arte e educação. Vamos lá?
Uma vivência teatral, deficiência física, como trabalhar. Objetivos: compreender os conceitos básicos da linguagem do teatro, participar de experimentações práticas de caráter lúdico e a conscientização corporal. Conteúdos: contação de história, jogos populares e dramáticos, improvisações livres e regradas e apreciação em protocolo. Idade: de 1º a 5º ano de ensino fundamental. Tempo estimado: 6 meses. Material necessário: maquiagem, caderno de anotações, objetos diversos, né, para uso nas improvisações, o aparelho de CD e CDs diversos. Desenvolvimento: o trabalho pode ser realizado em 3 módulos, de 2 meses, né, com metodologias de ênfase. Aquecimento: explique à garotada que o aquecimento desperta, leva a conscientização corporal, evita machucados na hora dos exercícios. Opções: siga o mestre, pular corda, corre cutias, assiste alongamento, use uma música, propõe relaxamento. Etapas, né? Improvisação: abra a possibilidade dos alunos vivenciarem diversos papéis dentro de uma situação dada por você. Já que nós estamos trabalhando em deficiência física, cada um pode ter uma deficiência, né? Podemos pegar um fato ocorrido na escola ou não. A apresentação das cenas, leitura e apreciação do protocolo, ou seja, vou estar trabalhando o teatro, mas eu vou estar trabalhando o corpo, a música, as histórias, as situações vivenciadas por quem tem alguma, né, deficiência. Vou estar trabalhando português porque eu vou estar trabalhando leitura e avaliação. Vocês têm tudo aí. Uma outra vivência, que é o autorretrato que eu comentei lá da experiência da professora lá de Itajaí, né, a partir do Van Gogh. Então, qual é o objetivo? Apreciar trabalhos de artistas que são referências em um autorretrato. Fazer um autorretrato com desenho e pintura. Atribuir signos à própria imagem. Identificar marcas pessoais na maneira de desenhar e pintar. Então, conteúdos: autorretrato, apreciação de obra de arte e desenho e pintura. Que faixa etária? Do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Tempo estimado: 12 aulas. Então, material necessário: livros com reprodução de autorretrato, né, com imagens, e aí a gente vai ter em transparência, retroprojetor, lápis de cor, folhas de papel, sulfite, papel craft, cartolina, caneta hidrocor, tudo isso. Primeira etapa: vai ter que escolher quem são os pintores, quem é esse artista que a gente vai fazer autorretrato. Então, a gente pode mostrar imagens, né? Vocês vão ver, já disse, no vídeo do Van Gogh. Mas a gente pode pegar autorretratos de artistas de diferentes épocas. Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Vicente Van Gogh, né? Ou Rembrandt. A gente pode pegar vários autores. E aí, vários artistas. E aí escolher como vamos trabalhar, que está aí detalhado. Segundo momento. Então, agora é a hora de explorar a observação do corpo. Então, orientar a turma a contornar a mão no papel, a desenhar os símbolos, né, escolher se vai, na realidade, retratar o artista ou uma obra dele. Tudo isso, né, com a técnica que está aí colocada. Tem que reservar 3 aulas para a pintura do autorretrato em tela ou com tinta guache, né? E como vai separar a turma em grupos para trabalhar essas tintas, mostrar o que é tinta primária, o que é tinta secundária, ou seja, já estou trabalhando aí também a questão de novos tons, de novas, né? E já vou trabalhando ao mesmo tempo a história de vida desse autor. Na produção final, pode-se fazer uma exposição de arte aberta ao público, né? Convidando os pais, etc, etc. E a avaliação é só todo o acompanhamento que a gente pode colocar aí, que está vivenciado. Bom, de novo, para aprofundar os nossos conhecimentos em teatro e educação, lá na apostila, eu volto a dizer, está indicado, né, que sempre 2 vídeos são obrigatórios para poder construir o memorial. Vídeo pequeno, que está aí o link que a gente está indicando, o Teatro Ensina a Viver. Então, nesse link, vocês vão ver como uma turma perde a timidez, pode ampliar os horizontes culturais e vai trabalhar bem em grupo quando a arte cênica faz parte do currículo. No segundo, que está aí o link também,
vai ser trabalhado dramaturgia e memória. É a produção de uma peça sobre o poeta e ator Mário Lago, que vai ensinar a turma a interpretar e a cantar antigos sucessos, que também é bastante interessante. No outro, é aula de interpretação. Então, em cena, atores novatos vão conhecer textos de escritores famosos e técnicas de improvisação, ampliando o repertório cultural. São todos exemplos de trabalhos que a gente pode fazer em sala de aula. Outro, que é muito interessante, que é a classe toda vai virar estátua. Tá aí o link, né? Nesse vídeo, ele vai criar um contexto que ele vai colaborar para a turma fazer desenhos de imaginação e observação e encenação. É muito interessante, recomendo que vejam, porque é bastante interessante para poder fazer isso em sala de aula. Um outro é reflexão sobre a linguagem. Para que serve a reflexão sobre a linguagem na escola? Qual o propósito de incorporar a reflexão sobre a linguagem no currículo da educação básica? E aí ainda indicamos, né, volto a dizer, né, um vídeo pequeno também, está aí o acesso ao YouTube, chamado A Menina Bonita do Laço de Fita. É uma história que pode ser contada de forma oral e ou teatral, mas independente da forma como você for trabalhar, ela vai trabalhar laços familiares, identidade, diferença, identificação, imitação, imaginação, etnia, alimentação e higiene pessoal. No outro link é o Chapeuzinho Amarelo, por Carol Levi. Essa história é de autoria do Chico Buarque, que vai ser contada, né, pela contadora de histórias Carol Levi e ilustrada pelo Ziraldo. Vale a pena ver, não percam, gente. Então, essa história ela pode ser contada de forma oral, sonora ou teatral, né? E independente da forma como você vai usá-la em sala de aula, ela envolve a temática infância, identidade, cores, animais, figuras, imitação, imaginação, insegurança, medo, doenças, alegrias, autoconfiança e superação. Nessa história, Chapeuzinho é uma bela menina que sofre de um mal terrível. Ela sente medo do medo. Então, enfrentando o desconhecido, o lobo, ela supera medos, insegurança e descobre a alegria de viver. Com sensibilidade, Chico Buarque, compositor e escritor, constrói um texto em que a linguagem é um grande jogo. Então, a gente recomenda, se vocês puderem, que realmente vejam e vale a pena ver. Bom, até agora a gente já viu, né, que a cada área, artes visuais, música, dança, teatro, nós temos uma diretriz curricular nacional. No caso de música, todas as escolas públicas e privadas do país, do Brasil, são obrigadas a incluir o ensino de música em suas grades curriculares. Apesar de eu não gostar do conceito de grade, né? Eu gosto de fluxo, gosto de qualquer outro nome, mas grade curricular eu não uso, mas estou usando aí o tema. Não estou usando, eu estou pegando o tema usado pela professora na discussão que eles fizeram de música na escola. Essa exigência surgiu com a Lei 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, que determina que a música deve ser conteúdo obrigatório em toda a educação básica. E aí, relembrando, a educação básica vai da educação infantil, todo ensino fundamental e ensino médio, além dos eixos. Então, na realidade, isso precisa ficar claro. O objetivo não é formar músicos, mas desenvolver a capacidade, a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos. Isto é a fala de Clélia Craveiro, conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. As diretrizes curriculares nacionais, volto a dizer, para a área de música, a formação do professor de músico não é para formar um músico, e sim para formar um professor de música. Isso precisa ficar claro. E fica claro a crítica que Japiaçu faz. Tudo bem que é de responsabilidade por lei, né? É um direito do pedagogo ensinar, né, as artes na educação infantil e nas séries iniciais de ensino fundamental.
Mas então precisa estar preparado para isso. Precisa conhecer essas 4, né, diretrizes curriculares nacionais, e por isso, inclusive, esse vídeo é tão longo, né? Essa gravação e a apostila de vocês é tão longa. Então, de novo, né? Nas escolas, a música não deve ser necessariamente uma disciplina exclusiva. Ela pode integrar o ensino de arte, por exemplo. Antigamente, música era uma disciplina, hoje não. Ela é uma das linguagens da disciplina chamada arte, que pode englobar ainda artes visuais, dança, cênicas. A ideia é trabalhar com uma equipe multidisciplinar e nela ter entre os profissionais o professor de música. Cada escola tem autonomia para decidir como incluir esse conteúdo de acordo com seu projeto político-pedagógico. Mas o ensino de música é obrigatório por lei em toda a educação básica. Então, o ensino de música deve envolver o capital simbólico e cultural da região da escola. Deve-se trabalhar com uma perspectiva antropológica envolvendo os pais, os alunos e o contexto sociocultural. Então, quando a gente vai ver nas diretrizes curriculares nacionais, a gente vai ver que a música são manifestações pessoais de ideias e sentimentos sugeridos pela escuta musical, levando em conta o imaginário em momentos de fruição. Que o ensino de música deve levar em consideração a percepção, identificação, comparação, análise de músicas, experiências musicais diversas quanto aos elementos de linguagem musical, estilo, forma, motivo, andamento, textura, timbre, dinâmica e momentos de apreciação musical, certo? Que deve ser trabalhada a audição, a comparação, a apreciação, a discussão de obras que apresentam concepções estéticas musicais, tais como modal, tonal, serial e outros, bem como as de procedimentos aleatórios. Então, a apreciação de música do próprio meio sociocultural nacional e internacional, né, independente, ok, de eu gostar ou não daquela música, mas eu preciso conhecer ela, né? Eu preciso ter uma alfabetização musical. Então, a audição de músicas brasileiras de várias vertentes, considerações e análises sobre diálogos e influências que hoje se estabelece. Por que mesmo aquela música, né? O que é aquela letra, o que é aquele ritmo, qual é o histórico, onde é que ela está vendo, certo? A participação sempre que possível em apresentação ao vivo de músicas regionais, nacionais e internacionais, a comparação, né, de diferentes regiões, né, e essas diferentes regiões têm diferentes percepções e comparações de músicas de cultura brasileiras, com suas próprias melodias, com seus próprios ritmos, instrumentos, vozes, assim como o axé hoje, né, é característico. Fala em axé, a gente lembra da Bahia, mas também a gente fala em boi bumbá, a gente lembra, né, do Maranhão, ou seja, a gente tem aí toda uma percepção que precisa ser trabalhada e que vocês têm aí como referência para os planejamentos de vocês. E o conhecimento e adoção de atitudes de respeito diante dessas músicas produzidas por diferentes culturas, povos, sociedades, etnias, né, na contemporaneidade e nas várias épocas. Né? Isso não significa que eu tenha só que escutar axé ou conhecer. Eu posso conhecer a Nona Sinfonia de Beethoven e ver em que contexto, ver quando ela é apreciada, quando ela não é, quando ela é usada, como é que foi pensada, a sonoridade, né? A questão dos discos, das partituras, de fitas sonoras. E aí a gente de novo colocou no sentido de que a gente compreendeu, a equipe compreendeu que isso facilitaria, mapas conceituais. Então, a música provoca emoção que vai controlar pessoas, que mexem com dança, que vai influenciar o comportamento, que vem com razão ou emoção. A música, ela assimila, né? Ela é assimilada pelo cérebro, que vai interpretar uma mensagem, que vai modificar um comportamento. A música marca momentos de vida que podem ser alegres ou tristes. A música vai reagir com o corpo, que vai produzir movimentos voluntários ou involuntários. A música pode afastar a timidez e a tristeza, pode elevar a autoestima. A música tem vários estilos, vários ritmos e técnicas, né? Os ritmos podem ser agitados ou calmos,
né? E os estilos influem na maneira de vestir, maneira de agir, maneira de se comportar. Ou seja, de novo, eu posso pegar a música e a partir dali ter todo um trabalho, né, interdisciplinar. E aí, de novo aqui, a música é um outro mapa conceitual, trabalhando essa questão. Desde a autoestima, a tristeza, a reação, a dança, o comportamento, a mensagem, o próprio sistema límbico da emoção. Eu posso trabalhar português, eu posso trabalhar a linguagem, ou seja, eu posso usar a música para trabalhar. E aqui, né, um exemplo, a Dona Aranha, né? Ou seja, conta uma história e trabalha a música, trabalha a sonoridade, posso trabalhar, né, a própria biologia. A Garota de Ipanema, de Tom Jobim, eu posso trabalhar desde a história do Tom Jobim até o que, né, que música é essa, em que momento ele está trabalhando essa questão, né, do Sol de Ipanema, onde é que é Ipanema, eu posso trabalhar geografia com a criança, ou seja, né, eu tenho a casa do Tom Jobim, aí eu posso trabalhar também desde a história de quem é Tom Jobim, a sonoridade, posso trabalhar a história, né? Posso trabalhar o movimento, posso associar a música com a dança. Aqui eu posso fazer um concurso de paródias, é um exemplo, né? Vou explicar para os alunos o que são paródias, que são letras engraçadas colocadas em forma de música, mas também podem servir para transmitir uma crítica política, um assunto daquele momento. Posso trabalhar com a criança do telegrama musical ou com adolescente, ou seja, são exemplos de atividades. E aqui de novo, né? Um outro mapa conceitual, onde a música vai representar a cultura de um povo. E que cultura é essa? Né? Que a música foi revolucionada por instrumentos musicais, e aí eu posso pegar a história dos instrumentos musicais, que a música tem vários estilos, rock, gospel, funk, por exemplo, que a música vai surgir na pré-história, né, que ela tem um papel frequente em rituais, em festas, ou seja, eu posso de novo contextualizar e a partir da música trabalhar o mundo e a realidade, ou seja, além da alfabetização musical, eu também poderei trabalhar a história, poderei trabalhar, né, a identidade daquela. E aqui também, eu gosto muito desse mapa conceitual, porque ele vai trabalhar a questão da educação e da natureza dos insetos. Então ele pega o cinema, pega as doenças, pega medicamentos, pega ciência e tecnologia, pega os educadores, pega escritores, né? Ou seja, eu posso, a partir da arte, trabalhar desde da formação da identidade pessoal até a questão de como está esse mundo, as doenças, como é que isso vai perpassar, as fábulas, se aparecem ou não, que artistas trabalharam com isso ou não. Atividades. Lembrando de que cada módulo aponta lá 2 atividades que são obrigatórias que vocês assistam para depois criar 2 atividades que vão no final sendo somadas ao portfólio que será o trabalho. O primeiro vídeo são atividades de confecções e uso de instrumentos musicais, que é belíssimo. Atividade que envolve diferentes materiais, cores, tamanho, textura, além da confecção de instrumentos musicais, o aluno desenvolve a capacidade de utilizar e diferenciar diferentes tamanhos, cores e sonoridades. Ele é motivado a construir um instrumento a partir de sucatas e dar a ele uma customização a partir do seu próprio desenho e ou pintura ou textura. Então vai envolver trabalhos manuais, musicalidade, sonoridade, pintura, textura e movimento. Um outro vídeo é o vídeo cênico musical. Nesse vídeo vocês vão ver uma atividade que envolve a sonoridade, o movimento, a interpretação, o reconhecimento de objetos, comidas, animais e pessoas. Vai trabalhar ritmos, tonalidades, alfabetização, memória, rituais, coordenação e movimentos. Temos um outro vídeo que é o jogo teatral e histórias contadas. Desculpa, gente, histórias ali, por algum motivo foi copiado e ele apareceu errado.
ok? Então, é uma atividade que envolve a música e a habilidade do aluno em desenhar a partir da sonoridade e da história contada e cantada. Trabalha a percepção espacial, ou seja, o professor vai apresentando as músicas, vai contando a história e o aluno tem que trabalhar a partir dali. O outro vídeo é o conhecimento do mundo, né, que é muito interessante, que é uma atividade que envolve sons voluntários e involuntários do corpo, os ritmos, a melodia, possibilitando à criança, através da escuta, identificar e apreciar os diferentes sons da natureza e do cotidiano. Aí, só como sugestão, a gente está sugerindo 2 filmes. Um é O Segredo de Beethoven, que é um filme belíssimo, para quem ainda não viu, né, que tem como objetivo apresentar a música erudita através de uma ficção que conta a história de vida de um compositor genial que perde a audição e não quer que sua tragédia pessoal transpareça para o público. Uma jovem e ambiciosa estudante de conservatório que tem a oportunidade de trabalhar com uma lenda viva. O filme mescla realidade e ficção sobre o conhecido drama do alemão Ludwig van Beethoven, porque realmente ele fica, né, ele perde a audição. Cenas emocionantes quando o compositor está ensaiando com a orquestra, depois quando Beethoven percebe que não consegue mais ouvir, quando já surdo rege a orquestra. Este filme pode servir de base para um debate sobre a apreciação da música erudita e sua história, trabalhar som e imagens e necessidades especiais. Um outro filme muito bonito é um filme que apresenta a percepção musical através de uma ficção, que conta a história de uma criança órfã, filho de pais músicos, que é o menino Evan Taylor, que cresce em um orfanato e não conhece sua origem. Na realidade, a mãe do menino engravida, né? O pai não queria que ela casasse, né, com o pai da criança, e quando a criança nasce, ele diz à mãe que na realidade que a criança morreu, então os pais não sabem que essa criança está viva. E aí ele acaba indo para o orfanato e do orfanato ele vai para a rua. Então, apesar disso, ele ouve música em todos os lugares e acredita que ela seja uma mensagem da sua família. Decide então sair em busca de sua história. Apesar desse lado da fantasia, o mais interessante é, contudo, destacar os pontos da trama que mostram o garoto escutando diferentes ruídos da cidade que podem se transformar em música. Esse filme pode servir de base para um debate sobre a percepção de diferentes sons da cidade, na natureza e na sala de aula. Pode-se ainda trabalhar a temática família, instituições como orfanato, a vida de um menino de rua e a formação musical. Nós vamos agora discutir rapidamente, em função, na realidade, da aprovação da Lei 13.006, que é a primeira lei aprovada depois da Lei 13.005, que é a lei que aprova o novo Plano Nacional de Educação, PNE. Esta lei, a Lei 13.006, foi assinada no mesmo dia, inclusive no dia 26 de junho de 2014, agora, né, juntamente com a lei que vai aprovar o Plano Nacional de Educação, PNE. Esta lei, né, ela vai ressaltar a exibição de filmes de produção natural como componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola. Portanto, ela vai acrescentar o seguinte: no artigo 26 da Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai estabelecer as diretrizes, né, para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica, portanto, de educação infantil até o ensino médio. Então, desta maneira, nada mais importante que trabalhar na formação docente com filmes e sua importância para a aprendizagem, sejam eles longa-metragem ou vários curtas. Na educação infantil, teremos ainda um caminho a traçar pela pouca produção para esta etapa de ensino, mas já existem vários curtas que podem ser trabalhados. Então, desta maneira, indicaremos alguns filmes nacionais, tais como Bendito Fruto,
do diretor Sérgio Goldenberg, que ganhou diversos prêmios em festivais de cinema. Este filme trabalha com temas importantes para a realidade da formação de nossos alunos da educação básica. Hoje, cerca de 50 milhões de alunos que vão discutir, né, que vai estar sendo discutido, como o racismo, o sexismo, o preconceito de gênero, de classe, etc. Então, o que a lei, na realidade, diz? Porque o PNE prevê que nós teremos até 10 anos, mas progressivamente, a educação brasileira em todos os níveis do ensino básico, ela terá que ser integral. Então, o que a lei diz é, a partir da aprovação dela, todas as escolas, seja de educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, séries iniciais ou finais, e ensino médio, terão que trabalhar pelo menos 2 horas por mês, inicialmente, com filmes nacionais. Terão que exibir filmes nacionais. Então, nesse sentido, a gente, né, já está indicando e compilou, não estão todos aqui, mas na apostila de vocês a gente já compilou um conjunto de filmes com links que vocês, se precisarem, terão, né, acesso. Então, outras indicações de filmes brasileiros são Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, Bendito Fruto, de Sérgio Goldenberg, O Dia em que Meus Pais Saíram de Férias, de Karl Hamburger. Lembra que foi produzido, inclusive, pela Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que, claro, cada filme desse tem que ver que faixa etária vai ser passado. É claro, né, gente? Por isso que nós, professores, temos que assistir o filme antes de passar. Então, nós também fizemos um trabalho de fazer algumas indicações. Lá na apostila tem como usar o filme, não está aqui, mas tem lá, como usar o filme para ensinar ciências, história, matemática, etc, etc. E também tem o que a gente vai colocar aqui agora, de algumas indicações de filme para trabalhar, por exemplo, em língua portuguesa. O filme Quirico e a Feiticeira, né? Porque esse filme, ele ajuda a ampliar o repertório narrativo ao conhecer contos africanos. Então, o conteúdo é a introdução a contos africanos, né? Ele pode ser exibido para a garotada na íntegra, pois é a aventura, né, de Quirico em todos os enredos que dá sentido à atividade, certo? E aí ele vai trabalhar, vai debater com a turma e aqui, né, como vocês poderiam fazer atividade a partir desse filme. Um outro filme para a língua portuguesa é o Page Master, o Mestre da Fantasia, que vai discutir gêneros literários. E, com base nisso, organizar uma biblioteca de sala com boas indicações de cada gênero literários. E aí, de novo, tem aqui as indicações de como vocês poderiam, cada um pode, né? A Ilha do Tesouro, o Médico Monstro, o João e o Pé de Feijão, ou seja, como cada um pode fazer uma adaptação. É só uma indicação. Para matemática, a gente está indicando Donald no País da Matemática. Qual é o objetivo? Resolver problemas utilizando as relações entre as figuras geométricas. E aí, de novo, né? Sim, a gente tem aqui uma indicação, mas cada professor... Mas lembrando, sempre assistam o filme antes de passar para os alunos. Ciências, Procurando Nemo. Por quê? Porque ele vai conhecer o ecossistema marinho, a biodiversidade, as espécies humanas. Um outro filme é Vida de Insetos, que também é muito interessante, não está indicado, mas a gente está indicando nesse momento, né? O Vida de Insetos, que é super interessante para trabalhar a questão das ciências. História, a Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Mas também, lembrando que é preciso ver para saber com que faixa etária eu posso estar passando esses filmes, porque senão... Na geografia, o caminho das nuvens. Por quê? Porque ele me permite observar as mudanças da paisagem, construção e natureza e dos modos de vida, roupas, costumes e tecnologias ao longo do tempo. Educação física, carros. Por quê? Porque ele me permite valorizar a prática esportiva como uma atividade coletiva e não apenas como competição, para ampliar o repertório de jogos, incluindo os que dependem do coletivo.
E aqui nós vamos indicar só alguns, porque lá na apostila nós indicamos todos que nós conseguimos achar, inclusive com a imagem, né? 2 indicações de longa-metragens brasileiros que poderiam ser trabalhados. O Menino Maluquinho, o filme, né? E o Castelo Rá-Tim-Bum, certo? São 2 filmes brasileiros. Lembrando que nós temos todo o Maurício de Souza, nós temos, que é hoje um problema, porque as nossas TV abertas não passam autores brasileiros. Você só vai ver Maurício de Souza, bem dizer, em canal fechado, né? E curtas, nós estamos indicando o Melhor Lugar, tá aí, vocês estão vendo a imagem, estão vendo o link para o filme. E lá na apostila está inclusive o site que vocês podem baixar o filme. O Princípio da Incerteza, Feijão com Arroz, Tempo de Criança, Uma Estrela no Quintal, Doce Balé, Filhos do Trem, A Invenção da Infância. Ou seja, tem lá, eu acho que mais de 30 links para filmes, né, de curta-metragem que vocês podem assistir. Bom, dá para dizer assim, olha, é só isso? Não. Tem que ler a apostila, tem que participar dos fóruns, tem que pesquisar. E, por favor, gente, acessem os links, vejam os vídeos, né? Se apropriem desse conhecimento que é essencial. Porque aí eu concordo com o Japiaçu. Não dá para brigar, né, e dizer que o ensino de artes, de música, artes visuais, dança, teatro, é uma prerrogativa do pedagogo na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, mas não dominar, porque aí ia desvalorizar uma área do conhecimento que, né, tem pessoas, né, que vêm estudando para isso. No mais, espero que vocês assistam todos, né, aproveitem, leiam a apostila, façam as atividades e participem nos fóruns. Todas as dúvidas a gente está lá, ou o tutor, ou a gente, para tirar no fórum. Obrigada. Conhecimento que é essencial, porque aí eu concordo com o Japiaçu. Não dá para brigar, né, e dizer que o ensino de artes